Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês, bem-vindos ao canal. Hoje, pessoal, vamos fazer uma breve análise sobre um dos maiores fundos de fundos da Bolsa, o BCFF11. Atualmente, ele está sendo negociado nas suas mínimas históricas e com isso muitos investidores começam a se questionar se seria uma boa oportunidade de se comprar esse fundo com desconto. Então, vamos aqui analisar primeiramente alguns indicadores aqui no site Status Invest. Depois vamos lá no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. Antes de irmos para o conteúdo, peço aí sua inscrição para você que ainda não é inscrito. Acione o sininho de notificações. Diariamente eu tenho compartilhado aqui minha experiência em fundos imobiliários. Compartilho com vocês também estudos e análises que eu faço sobre eles. Peço aí também seu like, que contribui bastante para o crescimento do canal. E deixe aí nos comentários se você investe no BCFF11 ou se não investe, se no futuro pretende investir nele. Lembro também que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, cabe a cada um de vocês analisar e estudar cada fundo para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Então vamos lá, pessoal. No momento ele está sendo negociado aqui a R$ 62,43. Nos últimos 12 meses o seu preço variou entre os R$ 61,88, que foi a sua mínima, e os R$ 73,23, que foi a sua máxima. Porém, se puxarmos o histórico aqui dos últimos 5 anos, nota-se que esse é o menor valor de cotação dos últimos 5 anos que o BCFF11 está sendo negociado. Somente em uma única ocasião que ele veio aqui nessa faixa de preço, que foi exatamente aqui no mês de novembro de 2021, na onde ele chegou a custar R$ 61,65. Atualmente ele está aqui com dividend yield de 11,60%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e ele pagou aqui R$ 7,24 em dividendos por cada cota. Nos últimos 12 meses ele está aqui com uma desvalorização de 6,12%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo, é os R$ 73,67. Porém, como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 62,43, então bem abaixo do que seria o seu preço justo. Atualmente, podemos ver aqui que seu indicador P/VP nos mostra que ele está com desconto de 15%. Sempre lembrando, para quem é iniciante, quando o P/VP de um fundo ele está abaixo de 1, quer dizer que o fundo está sendo negociado com desconto proporcional ao valor que o P/VP ele estiver, no caso aqui do BCFF11, 15% de desconto, e se ele estiver acima de 1, quer dizer que está sendo negociado mais caro. O patrimônio do fundo é de 1,8 bilhões de reais, porém, por causa desse desconto aqui, o mercado só está disposto a pagar nele 1,5 bilhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 110 milhões de reais em caixa disponíveis para futuros investimentos. Ele conta aqui com 310 mil cotistas, tem um pouco mais de 25 milhões de cotas distribuídas. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele tem uma liquidez média diária superior a 2 milhões de reais e tem participação no índice Infix de 1,50%. Seu último rendimento anunciado foi aqui de 56 centavos. Ele anunciou aqui no dia de ontem, então isso mostra que ele sempre anuncia no quinto dia útil de cada mês, e ele vai pagar aqui no dia 14/3 de 2023. Esses 56 centavos que ele vai pagar em dividendos vai corresponder a um rendimento de 0,88%. Agora aqui no seu último relatório gerencial, que foi do mês de janeiro, vamos entender um pouquinho melhor como esse fundo ele funciona. Primeiramente, qual é o objetivo desse fundo? Ele disse o seguinte: o objetivo principal é a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, bem como certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, letras hipotecárias, os LH, e as letras de crédito imobiliária, o LCI. Como eu já mencionei aqui, vocês podem ver que ele sempre anuncia no quinto dia útil de cada mês e faz seu pagamento no 10º dia útil de cada mês. Ele é um fundo que faz aqui mais de 10 anos de existência. Ele começou lá em janeiro de 2010, então ele é um dos fundos mais antigos que tem na Bolsa de Valores. Sua administração e custódia é feito BTG Pactual Serviços Financeiros e sua gestão também é feita pela BTG Pactual Gestora de Recursos. Ele tem aqui uma taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre o seu PL, no caso seu patrimônio líquido, ou sobre o valor dele. Além disso, ele tem uma taxa aqui de administração de 0,15% ao ano sobre o seu PL. Ele não tem taxa de performance, ele já fez aqui 10 emissões de cotas. Atualmente ele tem um pouco mais de 25 milhões de cotas distribuídas e os investidores
investidores de modo geral podem investir nesse fundo de fundos. Com respeito a alguns destaques financeiros, podemos ver aqui que atualmente ele investe em 52 fundos imobiliários diferentes e ele também investe em 16 CRIs. Mais adiante nós vamos ver quais são eles. Aqui ele mostra seus top 20 investimentos. Isso corresponde aqui a 75% das alocações do fundo. Então, seus principais investimentos estão aqui em 18 fundos imobiliários. Vocês podem aqui conferir cada um deles. E em 2 CRIs. Esse daqui e esse outro aqui embaixo. Com respeito ao segmento de atuação dos seus fundos imobiliários, podemos ver que 54% dos fundos que atualmente o BC-FF11 ele investe são do segmento de CRI, no caso segmento de papel, além dos CRIs que ele também investe, como aqui está mostrando FII de CRI e CRI. 23% são fundos do segmento comercial. Ele tem aqui também 9% dos seus fundos no segmento de logística e 6% do segmento de shoppings. E aqui podemos ver a porcentagem investida em cada um desses ativos. Nota-se aqui que seu carro-chefe são os fundos imobiliários, na onde ele investe aqui 83,8% de todo o seu patrimônio. Ele tem aqui 10,3% em CRIs, 5,9% na renda fixa, e esse outro restinho aqui provavelmente está em caixa. Se vocês quiserem ver de uma maneira mais detalhada cada um dos fundos imobiliários que atualmente ele investe, vocês podem vir aqui no site Estados Invest, que ele mostra cada um deles. Como vocês podem ver aqui, o ticket de negociação de cada um deles. Mostra também o segmento, o valor investido, a quantidade de cotas e a porcentagem de patrimônio líquido. Então se destaca esses 3 primeiros fundos aqui, na onde ele tem mais de 100 milhões de reais investidos em cada um deles. Aí vocês podem vir passando aqui, e conferir cada um dos fundos que atualmente o BC-FF11 ele investe. Como eu mencionei lá, são 52 fundos imobiliários que atualmente ele está investindo. No total, somente em fundos imobiliários ele investe aqui 1,3 bilhões de reais. E como eu mencionei, se destaca aqui o setor de papel, onde ele tem 51,6% do seu patrimônio direcionado para fundos imobiliários investido nesse segmento. Tem aqui de imóveis comerciais e industriais, do segmento indefinido, de lajes corporativas, e aqui embaixo vocês podem ver os CRIs que atualmente ele investe. Aqui você tem as informações sobre a companhia, a emissão, a série, a quantidade, o valor investido em cada um desses CRIs, e no total aqui são 17 CRIs que ele está investindo. Ele também tem aqui 2 fundos de investimento que são da renda fixa, 2 fundos do BTG Pactual. Em um ele tem aqui um pouco mais de 55 milhões de reais investidos e no outro um pouco mais de 57 milhões de reais investidos. Então, pessoal, esse é o fundo de fundos BC-FF11. Se eu não me engano, ele é o maior fundo de fundos atualmente sendo negociado aqui na Bolsa de Valores. Como eu mencionei aqui, ele tem um pouco mais de 1,8 bilhões de reais em patrimônio. É um fundo que conta aqui com um pouco mais de 310 mil cotistas, está aí com desconto de 15%. E além disso está aí com dividend yield de aproximadamente 12% ao ano. Além de ser um fundo bem antigo, como eu mencionei lá, ele teve seu início no ano de 2010. Então tem mais de 12 anos aí de existência, já passou por muitas situações e continua aí pagando bons dividendos aos seus cotistas. Quem sabe, como eu mencionei, seria sim uma boa oportunidade de estar comprando ele num preço bastante interessante. Mas, como eu mencionei também, isso é escolha de cada um. Estude mais profundamente sobre o fundo, pegue relatórios gerenciais mais antigos para vocês terem certeza se o fundo ele se encaixa nos seus critérios de investimento ou não. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.